Muito bem, lição número 2, a parte do domingo, falando das surpresas da vida, surpresas que podem nos, assim, assustar. De repente, você ama uma pessoa e a pessoa traz sua confiança, seu amor. De repente, você recebe uma carta de desemprego, você está desempregado. De repente, você tem a notícia de um acidente com um parente seu, algo que você não esperava. De repente, você tem um sinistro na sua residência, um incêndio ou coisa parecida. Um irmão da nossa igreja tinha um restaurante, de repente, num domingo de manhã, alguém ligou para a casa dele e disse: olha, vem depressa que eu vi um barulhão dentro do seu restaurante. Quando ele abriu a porta, havia uma cratera de quase, assim, 10 metros de profundidade que ocupava todo o espaço. Ele gastou quase 80 caminhões de terra para cobrir aquele buraco e, assim, com grande prejuízo, porque teve que esperar mais de 15 dias para resolver todo o problema. Não foi fácil. Uma surpresa desagradável, mas que nós temos que, assim, estar prontos para essas surpresas da vida. Quem está entrando para a causa do Senhor, pensando que vai ter facilidade, está enganado. Eu tenho uma tia que disse: eu vou entrar na igreja porque na igreja só tem gente rica, só tem carrão na frente da igreja, eu vou entrar nessa igreja porque com certeza vou me dar muito bem. Ela entrou na igreja, desanimou-se porque começaram as perseguições e os problemas na vida dela, abandonou a igreja. Ela disse: eu pensei que eu ia ter facilidade, ia ter, assim, coisas boas na vida, que Deus ia me abençoar tranquilamente, eu ia prosperar, mas tudo que eu encontrei foi perseguição, foi problemas e doenças e coisas acontecendo. Por quê? Eu não quero isso para a minha vida. E afastou-se da igreja e acabou morrendo fora da fé, porque esperava, assim, apenas coisas boas, benesses. Então, essa questão de prosperidade, Deus realmente quer que nós sejamos cabeça e não cauda. Mas ele também nos diz que no mundo nós teremos aflições. E então, até o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: os que querem viver piedosamente têm que saber que padecerão perseguição. Então, temos que entender que é aquilo que o apóstolo Pedro diz assim: não estranheis o fogo que vem sobre vós, porque nós temos que estar preparados para aquilo que significa, assim, os problemas e as surpresas dessa vida. Nós não temos controle absoluto sobre tudo que acontece em nossa vida. Você está ouvindo isso aqui agora, mas pode estar acontecendo um problema com alguém da sua família ou alguma situação na sua vida hoje. Um irmão da nossa igreja, eu lembro que ele tinha uma empresa de, assim, controle de fotográfico, de, assim, fazia formaturas e fazia eventos fotográficos para casamentos. Uma empresa até grande. De repente, quando foi no domingo, recebeu a notícia: havia incendiado todo o prédio onde ele tinha a empresa. Perdeu tudo, os arquivos dos clientes. Foi um desespero para aquele irmão, para ele se levantar só pelo poder de Deus. Uma surpresa da vida. Nós, muitas vezes, não temos estrutura emocional para enfrentarmos tudo o que acontece de surpresa na vida. Todo mundo passa por desapontamento e surpresas na vida. Os que são crentes e os que são incrédulos também. A grande vantagem é que aqueles que são crentes em Jesus têm um suporte espiritual para suportar. Aqueles que não têm esse suporte espiritual entram em depressão, em suicídio, em pânico e assim por diante. Então, a vantagem espiritual é muito grande. Muito bem, isso nos leva a crer que enfrentar os crisóis da vida não é para todo mundo. Então, é preciso ter confiança e fé em Deus, de que nós sairemos do outro lado mais forte quando passamos pelos crisóis da vida. Já vimos ontem que o crisol é um recipiente onde se coloca um metal, por exemplo, a prata e o ouro, para se purificar, para que ele seja mais valioso sem as impurezas. Nós temos muitos defeitos na vida e às vezes essas impurezas impedem nossa consagração maior a Deus, uma pregação mais eloquente, um testemunho mais forte que pode redundar em glória a Deus e em conversão de almas. Tá? Um dos nossos pastores foi buscar o filho no Paraná para a festa no final de ano. Ele estava no colégio e era momento de férias, era assim o início do mês de dezembro. Ele com a esposa foi buscar o filho e na volta, irmão, um caminhão saiu assim na contramão e colheu o carro dele, batendo de frente. Matou de imediato o filho e também a esposa. Ele ficou num desalento muito grande. Ele disse depois: se não fosse assim, o poder de Deus, eu teria desistido de tudo e colocado fim à minha vida. Perdi a minha esposa amada e meu filho querido que ia se formar em teologia naquele ano, e eu fiquei sem os dois. Isso foi uma surpresa muito desagradável da vida. Ele diz: muitas vezes me perguntei: Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor? A resposta de Deus foi: a minha graça te basta.
Então, enfrentar os crisóis da vida é você, assim, se precaver espiritualmente. Vão acontecer problemas. Nós temos que estar sempre alertas de que os problemas vão acontecer. Então, acenda aí na sua mentalidade o sinal de alerta de que problemas vão acontecer. Nós não podemos perder a fé, porque eles irão acontecer. Estamos no meio de um grande conflito e não num spa de férias. Então isso modifica a nossa visão. Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, na página 214, o seguinte: na vida diária, vocês topareis com surpresas súbitas, desapontamentos e tentações. Olhai a Jesus todas as vezes e em todos os lugares, oferecendo de coração uma oração silenciosa, para que possais saber como fazer a sua vontade. Entendeu? Como diz o pessoal, pegou a visão? Na vida, nós vamos ter desapontamento e surpresas desagradáveis. Olhar para Jesus é o grande segredo para você ficar firme na sua fé. Pergunta número 1, da parte de domingo, diante das surpresas da vida, o que o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro nos aconselhou? 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. E olha que Pedro foi uma pessoa que tinha medo do futuro, tinha medo das consequências. Jesus disse: eu vou para Jerusalém, vou ser assim espancado, vou ser preso, vou ser morto. E Pedro abraçou Jesus e disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso de maneira nenhuma te acontecerá. Jesus disse: arreda de mim, Satanás. Você não fala das coisas de Deus, mas dos homens. Este homem, Pedro, aprendeu a lição. Olha o que ele fala. 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Ele ainda completa: se pelo nome de Jesus vocês são perseguidos, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, Ele sim, Deus, que vai nos ajudar. Porque se vocês não aceitarem, vão acabar blasfemando aquele que deveria ser glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como aquele que se intromete nos negócios alheios. Verso 16. Mas se você padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque há tempo já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Então Pedro está dizendo assim: mesmo que você sofra, e se for sofrer por amor a Jesus, tem que se alegrar, porque vocês são candidatos a um reino celestial, a um reino de glória. Então, para a pergunta diante das surpresas da vida, o que o apóstolo Pedro nos recomenda? A resposta: se as surpresas da vida nos trazem sofrimento e dor por causa da fé, devemos ver isto como ponto de crescimento espiritual, buscando sempre o poder de Deus para que nos dê força para suportar as provas que vêm sobre nós. Na vida, sempre seremos surpreendidos por algum tipo de situação impactante. Por causa da visão cristã que adquirimos e na vivência espiritual, com as experiências da vida, nós podemos assim ver que a visão para o sofrimento não pode ser uma visão simplificada. Ou seja, muitas pessoas dizem assim: se é do bem é de Deus, se é do mal é de Satanás. Não. Muitas vezes situações acontecem que são do bem e são de Deus, mas acontecem situações assim que podem nos impactar, que são permitidas por Deus. Veja o caso de Jó. Deus permitiu. Mesmo assim, Jó não perdeu a sua fé. E diz a Bíblia que Jó questionou a Deus muitas vezes. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, tá? Não adianta querer colocar a culpa em Deus. Deus quis assim, morreu um parente, Deus quis assim, houve um acidente, foi da vontade de Deus. Calma, não é assim tão simples a situação. Tem todo o histórico do grande conflito no meio de toda a situação. Eu ouvi de um pastor que era maravilhoso, a nossa igreja expulsava demônio, tinha um poder de consagração muito grande, os demônios obedeciam em nome de Jesus, e esse pastor, irmãos, creiam os irmãos, ele capotou o carro numa subida. O diabo fez o carro dele capotar e ele sofreu grandes escoriações. Sabe o que ele fez? Desistiu da fé, por incrível que pareça. Não aguentou a perseguição. Desistiu, entregou sua credencial, disse: não sou mais pastor.
Então o apóstolo Paulo diz, não estranheis o fogo que vem sobre vós para provar a vossa fé. Como se uma coisa estranha estivesse acontecendo com vocês. Se vocês sofrem por amor de Cristo, regozijai-vos, porque vocês têm direito a uma recompensa das mãos divinas. Certo dia, um vendaval varreu uma cidade. E foi aquele vendaval, muitos galhos caíram, árvores caíram. Uma irmã da nossa igreja foi recolher os galhos que estavam ali na frente de sua casa, no quintal, e percebeu que os galhos que ela recolhia eram só galho seco. Ela disse, sabe uma coisa? Eu estou vendo uma analogia desses galhos secos que caíram com a minha vida. Será que quando Deus permitiu que o vento dos problemas varresse a minha vida, será que não foi para retirar os galhos secos de problemas, de manias e hábitos errados que eu possuía? Ela disse, eu acho que foi. Deus quis limpar a minha vida, como esse vendaval aqui na cidade, acabou arrancando galhos secos das árvores e não serviu mais para nada, galhos inúteis. Então nós temos muitas coisas inúteis em nossa vida, que Deus permite muitas vezes que um vendaval de problemas passe por nós para arrancar os galhos secos e imprestáveis, inúteis. Ellen White escreveu, Meditações Matinais, 1986, página 345, escreveu o seguinte, muitos hoje pensam que ao iniciarem sua vida cristã serão libertos de toda dificuldade e passarão a gozar uma vida de felicidade, mas todo aquele que toma a cruz de Cristo para segui-lo passará por provas em sua experiência. Fica com Deus. Pegou a visão? É isso aí. Deus abençoe. Não sofra, tá? Coloque nas mãos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Pedro 5,17, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus querido, obrigado por esse momento de meditação. A sua lição nos mostra que as surpresas da vida acontecem. Nos dê força, Senhor, nos dê, assim, superioridade espiritual para suportarmos as provações e ajudarmos aqueles que são fraquinhos. Nos dê poder para glorificarmos o Teu santo nome e alegria se estivermos sofrendo por amor do nome do Senhor Jesus. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus nos abençoe. Essa lição vai ser muito forte essa semana. Deus abençoe você. Amém.